Amém, louvado seja o nome do Senhor. Momento da gente meditar na palavra. Abra sua Bíblia. Livro do Apocalipse, capítulo 5. Então você que está aqui presencialmente, os irmãos que estão em casa, abra a palavra de Deus, livro de Apocalipse, capítulo de número 5. Vamos ler e expor, conversar um pouco sobre a palavra do Senhor, registrada neste livro. Vamos orar ao Senhor, feche seus olhos. Deus, em nome de Jesus, fala ao nosso coração. O Senhor conhece as nossas necessidades, o Senhor conhece, ó Pai, as nossas inquietações. Ó Pai, sobretudo o Senhor conhece, ó Pai, exatamente onde estamos e onde deveríamos estar. De modo que suplicamos, ó Pai, que a Tua palavra, poderosa como ela é, na ação do Teu Espírito Santo em nós, dentro de nós, possa, Senhor, nos conduzir, possa nos movimentar, ó Deus, a uma mudança. Ó Pai, uma mudança de crescimento, uma mudança, Senhor, de transformação, uma mudança, Senhor, de renovação, uma mudança, Senhor, de cura espiritual, uma mudança, Senhor, de cura, Senhor, naquilo que no nosso coração nos aflige, uma mudança, Senhor, de cura da nossa visão espiritual, de cura da incredulidade, uma mudança, Senhor, de renovação, de fortalecimento para os que estão cansados e sobrecarregados, uma mudança, Senhor, para aqueles, ó Pai, que estão com o coração frios, ó Deus, uma mudança, Senhor, para aqueles, ó Pai, que estão, Senhor, perdendo a luta contra o pecado, mudança, Senhor, daqueles, ó Pai, que estão aflitos, ó Deus, que possam, Senhor, encontrar paz, que saiam da ansiedade, ó Pai, para o descanso no Senhor, que saiam, Senhor, do desespero para a esperança no Senhor, que saiam, Senhor, da acomodação, Senhor, ó Pai, da estagnação para uma vida, Senhor, dinâmica na Tua presença, na direção dos propósitos do Senhor, para a glória do Teu nome, no nome de Jesus, no poder do Espírito, nós oramos. Amém. Apocalipse capítulo 5, a palavra de Deus diz assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria, e força, e honra,
e glória e louvor. Então ouvi que toda a criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Amém. Queridos irmãos e irmãs, viver é possível, é a nossa série de mensagens. Os cientistas na área da astronomia, há muitos anos procuram por algum tipo de vida inteligente fora da Terra. Como não é uma coisa muito fácil a gente encontrar alienígenas dispostos a falar com a gente, né? A ciência ela vai procurando, vai concentrando a sua atenção em pesquisar planetas em que possam existir circunstâncias favoráveis à vida. A lógica é muito simples. Só pode existir vida onde existem circunstâncias favoráveis à vida. Então, a despeito de você acreditar ou não nos ETs, né? Eu queria chamar a sua atenção para essa expressão, para essa relação. Circunstâncias favoráveis e a existência de vida. Porque quando a gente pensa em vida humana, circunstâncias favoráveis não são apenas fatores químicos, biológicos e físicos. O que nós chamamos de vida é algo muito mais amplo, muito mais profundo, muito mais complexo. Então, não basta o seu corpo estar funcionando, não se trata apenas de oxigênio. Muitas vezes você se encontra em uma situação tão crítica, tão difícil, que a sua conclusão é: não há condições de eu viver nessas circunstâncias. Sabe, o seu corpo está saudável, mas determinadas circunstâncias que a gente enfrenta nos deixam completamente adoecidos. E aí, aquele processo onde pensamentos obscuros começam a se infiltrar em sua mente, e você se pergunta sem parar: como é possível eu continuar vivendo em circunstâncias tão deploráveis? As situações são diversas. Pode ser ocasionada por um luto, a perda de um ente querido, o fim de um relacionamento, a falta de dinheiro, o desemprego, a pressão das dívidas. Como eu vou pagar as minhas contas? Traumas da infância, da vida, abusos, violência que sofremos. Como viver com essas memórias? Como viver sabendo que isso aconteceu comigo, que fizeram isso comigo? As causas são diversas, mas o resultado é medo, angústia, tristeza profunda, que toma conta da nossa alma. E aí, na ausência de circunstâncias favoráveis, você conclui: bem, não há mais sentido, não há mais significado. Por que continuar vivendo? Como pode ser possível viver nestas circunstâncias? Sabe, alguns vão mais além e usam aquela expressão que eu particularmente detesto. Mas muitos chegam ao desespero de afirmar: a minha vida virou um inferno. Ou seja, isso que eu tenho não é vida. Como é possível viver nessas circunstâncias? Antes da gente responder essa pergunta, ainda há um outro problema nessa relação entre vida e circunstâncias,
que é quando a gente deixa que as circunstâncias determinem o tipo de vida que a gente vai levar. Uma questão, por exemplo, que eu tenho pensado é a questão da vingança. Sabe? Praticar o mal contra alguém, porque esse alguém praticou o mal contra mim. Isto é, o meu comportamento é determinado e para muitas pessoas justificável, porque eu recebi por conta da circunstância do mal que fizeram contra mim. Da mesma maneira acontece com outras circunstâncias da nossa vida, atitudes e comportamentos que você tem hoje, e aí você atribui a alguém, aos seus pais, à sua criação, à sua família. Isto é, você age assim, você é assim, porque circunstâncias te fizeram ser assim. Família, religião, sociedade, cultura, mídia, enfim, eventos ruins, traumas. A vida que você leva, ou para falar a verdade, a ausência de vida que existe na sua vida, essa vida tão vazia, essa pobreza espiritual, pobreza emocional, estas atitudes negativas, essa ausência de qualquer vontade de mudança, essa acomodação, nada disso é culpa sua. Há isso em você, isso é um reflexo das circunstâncias ao seu redor. Você está sendo determinado pelas circunstâncias. Aí vem a pergunta: bem, se todo mundo ao meu redor age assim, se todo mundo é assim, se todos que eu conheço seguem esse caminho, como é possível ser diferente? Como é possível ter um outro tipo de vida? Ou ainda, voltando à primeira questão, como é possível viver, permanecer vivendo, ter vida nestas circunstâncias? Será possível, nesse cenário caótico que a gente atravessa, encontrar um significado nisso? Podemos encontrar, assim, algumas respostas interessantes para essas questões aqui no livro do Apocalipse. Como você deve saber, esse livro foi escrito em circunstâncias muito difíceis para os cristãos. Momento onde as autoridades do Império Romano começaram a perseguir os cristãos em diversas localidades. Então, assim, os judeus, desde lá do início dos apóstolos, a gente vê que já havia uma rixa dos judeus com os cristãos. Autoridades judaicas, agora, além dos judeus, as autoridades romanas. E além das autoridades romanas, a própria realidade dos cidadãos romanos, que olhavam para os cristãos com discriminação e preconceito. Haviam cultos dedicados ao imperador, cerimônias religiosas dedicadas ao imperador, que naturalmente os cristãos não participaram. De modo que eles eram vistos com suspeita pela sociedade. E aí a coisa começa a ficar mais crítica, cristãos começam a ser presos, alguns começam a ser mortos. O próprio João, autor do livro, aqui estava aprisionado na ilha de Patmos. Ele se apresenta no capítulo 1 dizendo: olha, eu sou João, companheiro de vocês no sofrimento. Então, ou seja, ele está sofrendo e ele escreve para pessoas que estavam sofrendo. E ali na ilha de Patmos, exilado, isolado, em um cenário de incerteza, tristeza, dor, Deus vai ao encontro de João. Ele dá uma mensagem para a igreja. Deus não deixou a igreja, o seu povo, sem uma direção naquele momento de crise. O capítulo 5 que lemos, ele é fundamental nessa questão, nesse tema, nesse contexto. Veja, porque
ele é uma continuidade do que começa no capítulo 4. O primeiro versículo do capítulo 4, né, vai abrir um cenário. Então nós temos o capítulo 4 e 5 como um conjunto. E esse conjunto, essa grande cena, ela se inicia no 4 com a expressão: olhei para cima e diante de mim havia uma porta aberta no céu. Olhei para mim e estava uma porta aberta no céu. Isto é o livro do Apocalipse, irmãos. Uma porta que Deus abriu no céu. Louvado seja Deus, porque Ele nos abre uma porta no céu. Ora, e por que precisamos, você pode perguntar, de uma porta aberta no céu? Por quê? Veja só, Deus não abriu uma porta no céu e proporcionou essa visão celestial com a intenção dos cristãos de João de fugirem da terra, né? Não era uma porta do tipo assim, olha, um esconderijo, né? Olha, pula para cá e sai daí. Não era isso. O objetivo da visão celestial não é alguma coisa do tipo, olha, vamos desistir desse mundo, vamos desistir dessa vida. Ora, já que as circunstâncias se tornaram tão desfavoráveis, tão críticas, talvez o melhor, né? Como diz aquela música, vamos fugir desse lugar, vamos embora. Ao longo da história, muitos cristãos olham para o livro de Apocalipse assim, olham para o cristianismo dessa forma, uma maneira de fugir, de escapar, de se esconder. Mas o sentido é exatamente o contrário. Deus, ele abre uma porta no céu, dá a João a capacidade de ver coisas extraordinárias, porque somente, note bem, somente olhando para o céu, iremos compreender o que se passa na terra. Somente olhando para os céus é que encontraremos motivos para viver. É a partir dos céus que eu vou descobrir o real significado da vida na terra. Podemos dizer, sim, em alto e bom som, viver é possível. Aqueles que estão vivendo na região da sombra da morte, aos que estão cansados e sobrecarregados, aos que estão sem esperança, desesperados, oprimidos, você que perdeu a alegria, você que não vê mais sentido, que não tem mais forças, você que já se entregou, ouça a voz do Senhor. Viver é possível. E aí a gente pergunta, como? Olhando para os céus. Olhando para os céus. Uma atitude extremamente cansativa é a gente querer buscar nesse mundo uma fonte de esperança. Sabe, é extenuante. Conversava isso outro dia com o pastor Felipe. Extenuante você querer encontrar alguma coerência numa sociedade completamente incoerente. Não é a realidade deste mundo que lhe dará as respostas que você precisa. Acomodar a sua vida às circunstâncias é se adaptar a estruturas completamente corrompidas. Compreende? Então, se adaptar, se contextualizar, se conformar, é se conformar a algo que já está estragado, corrompido, deteriorado. Eu preciso olhar para o alto. É na porta que Deus abriu nos céus que você encontrará direção para viver. As verdadeiras circunstâncias que tornam a minha vida possível, elas não estão aqui, elas vêm do alto, elas vêm de cima, elas vêm dos céus. E o que João viu, irmãos?
no texto que lemos, o capítulo 5, a gente pode destacar algumas coisas dessa visão. Queria chamar a sua atenção para o trono, para o livro, para o cordeiro e para a adoração. Esses 4 elementos: trono, livro, cordeiro, adoração. O texto começa fazendo referência àquele que estava sentado no trono. Na verdade, a visão do trono é uma coisa tão extraordinária para João que todo o capítulo 4 ele gastou apenas para descrever o cenário do trono. Deus abriu uma porta nos céus e fez João ver um trono. Tanto na época de João, ali, final do século I, ano 90 e alguma coisa, tanto naquela época quanto hoje, os tronos simbolizam o quê? Poder. Não é verdade? Existem muitos tronos no mundo ocupados por gente poderosa, gente influente, sejam pessoas, instituições, governos, forças visíveis, forças invisíveis, ocultas, forças malignas. Há poderes, forças que ditam as circunstâncias desse mundo. Na verdade, esses poderes brigam entre si, para ver quem consegue influenciar mais a sociedade. A gente vê isso aí, basta você fazer uma leitura do que acontece no mundo e você vai ver que toda hora tem alguém brigando com alguém, né, com o objetivo de ser mais influente, mais poderoso, ter mais alcance, ter mais domínio. E o Apocalipse ele nos convida a olhar para os céus, para mostrar que acima de todos esses poderes, de todas essas forças e pessoas, há um trono. Um trono que não estava lá em Roma, onde ficava o imperador romano, que era considerado divino, inclusive. Esse trono está acima do universo. Ele é superior a toda a criação. João contempla algo sensacional. Ele vê um trono. E esse trono não está vazio. Existe alguém que está assentado no trono. Entre milhões de coisas me fazem ser apaixonado pelo livro de Apocalipse. E uma delas é a forma como João usa, né, de artifícios literários, poéticos, para descrever realidades celestiais. Veja, por exemplo, como você descreveria Deus. Né? Que definição você daria para a palavra Deus? Né? E, biblicamente, a palavra Deus é uma palavra muito pobre para Deus. Né? Então, assim, Deus é pouco para quem Ele é. Né? E João, então, compreendendo isso, e conforme toda a tradição bíblica, ele não usa o substantivo Deus. Ele simplesmente diz: aquele que está assentado no trono. Quem é Ele? Não há adjetivos para qualificá-lo. Não há linguagem humana capaz. Ele é o que está sentado no trono. O eterno, o todo-poderoso, aquele que era, que é e que há de vir, o único Criador dos céus e da terra, assentado sobre um alto e sublime trono. Queridos, circunstâncias são muito complicadas, sabe? Não está fácil para ninguém. Não está fácil em N sentidos. Talvez não está fácil dentro da sua casa, não está fácil no seu coração, não está fácil na sua alma. Não está fácil dentro do seu trabalho, não está fácil no bairro que você vive. N coisas podem fazer as circunstâncias ao nosso redor serem desfavoráveis. E em momentos em que a angústia toma conta do meu coração, eu me pergunto: Senhor,
Eu creio também que você faz essa pergunta: como proceder? Como agir? É como se a gente estivesse fazendo uma prova de múltipla escolha, né? Onde simplesmente todas as alternativas são erradas, né? Você tem lá A, B, C, D e E, né? E A está errada, B está errada, C está errada, D está errada, E está errada, e você fala: o que eu marco? Se todas estão erradas, qual é a minha opção? Aí a gente às vezes, né? É a hora da entrega. É quando a gente ou marca errado, alguns dizem assim: não vou marcar, deixo a prova em branco. Isto é, vou deixar as circunstâncias me levarem. O exercício de fé não é deixar a prova em branco. O exercício de fé não é marcar as opções que aparecem para a gente. O passo de fé é tirar os olhos da prova, fechar os olhos para a realidade ao meu redor e olhar para os céus e enxergar o trono e lembrar: a minha vida tem um Senhor, e este Senhor não são as circunstâncias. Não são as circunstâncias. Preste muita atenção, querido. A alternativa certa do Senhor para a sua vida não lhe será oferecida pelo mundo. A melhor alternativa que os poderes do mundo podem lhe oferecer é: poxa, aceita as circunstâncias, olha aí, né? É democrático, você tem aí, ó, A, B, C, D e E. Nossa, entendeu? Tem para todo gosto. Escolhe. A vida é assim mesmo, o mundo é assim mesmo. Não são as alternativas ideais, né? Mas fazer o quê? Faz o seguinte: escolha a menos pior. O mundo quer nos aprisionar na sexta-feira. O Evangelho nos leva ao domingo. O mundo quer que nos conformemos com a morte. O Evangelho nos faz celebrar a vida da ressurreição. O Evangelho nos dá uma opção, querido, que o mundo não pode dar. Jesus ressuscitou. As circunstâncias do mundo, sim, elas levaram Jesus à morte. Os poderes do mundo disseram sim à morte de Jesus. Aquele que está sentado no trono disse não. Por isso Deus ressuscitou Jesus. Deus tem uma alternativa para a sua vida, que não estará nas alternativas que o mundo lhe oferece. Uma alternativa que não estará nas circunstâncias. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer, queridos, é erguer os olhos, é olhar mais alto para ver os céus. Veja os céus. Contemple o trono. Aquele que está assentado no trono. É de lá que virá esperança para a sua vida. Segundo elemento que a gente destaca nessa visão incrível de João é a visão do livro. Os professores, né, podem fazer um parênteses aqui, né, se beneficiar desse recurso, né? Veja, o que havia no trono? Não havia nem celulares, nem tablets. Havia um livro. Olha aí. Um livro especial. Um livro escrito por dentro e por fora. Selado com 7 selos. Que estava na mão direita de Deus. Que livro é esse? O livro é um símbolo. Esse livro representa o roteiro do que Deus vai fazer na história. Digamos assim, é como se fosse um caderno onde Deus tivesse escrito o plano dele para o mundo, o plano de salvação da humanidade, o plano de transformação da criação.
A perspectiva que o Apocalipse nos mostra é como se, para esse plano sair do papel, digamos assim, o livro precisa ser aberto. Ora, se o livro permanece fechado, selado, com 7 selos, ora, a gente tem aí um problema seríssimo. Enquanto o livro está fechado, o plano de redenção do Senhor está paralisado. 2, se a história não será conduzida pelos atos de Deus, a história perde todo o seu significado. A vida passa a ser um amontoado de eventos sem sentido, não há futuro, não há esperança. Por isso, veja bem, quando João vê o livro fechado, ele chora. Ele chora. Repare no versículo 3, diz aí: não havia ninguém, nem na terra, nem no céu, nem embaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para o livro. O que quer dizer isso? A insuficiência dos poderes deste mundo para realizar a salvação de Deus. Nem homens, nem anjos, nem poder algum, autoridade alguma pode verdadeiramente mudar as circunstâncias da história e nos conduzir a uma nova realidade. Por isso João chora muito. E talvez você já chorou como João. Sabe? É quando você olha para as circunstâncias e é como se o seu futuro fosse um livro fechado. Olhamos ao redor e não há saída, não há significado. Muitas pessoas têm encarado a vida como um livro completamente selado, sem opções, sem alternativas, sem perspectivas. Louvado seja Deus, irmãos. Glória ao Senhor. Porque na visão celestial, João contempla os céus, ele contempla o trono, ele vê o livro, mas ele também vê o Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Você sabe? Mais uma vez, João, na sua maneira de escrever, ele usa uma metáfora. O Cordeiro é Jesus, mas ele chama Jesus de Cordeiro, porque é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Deus abriu uma porta nos céus, e por meio de João, todos nós podemos enxergar onde é, veja bem, onde é que está aquele que foi morto e que ressuscitou. Será que Jesus por acaso voltou a morrer? De forma alguma. O Cordeiro está nos céus, ao lado de Deus, junto ao trono de Deus. Jesus não está em túmulo, Jesus está vivo, nesse exato momento, compreenda bem, neste exato momento, você pode erguer os olhos e contemplar a realidade do Cristo que venceu, que está vivo, estamos diante dele. Porque Jesus é chamado de Cordeiro, porque ele na cruz se entregou para morrer pelos nossos pecados. A referência aqui justamente é a Páscoa, na primeira Páscoa, aquela lá no Êxodo. O sangue dos cordeiros foi colocado na porta. A morte dos cordeiros significava libertação. A segunda, a verdadeira Páscoa, aconteceu na cruz. Está aí no versículo 9. Jesus foi sacrificado como cordeiro. O sangue dele foi derramado na cruz. Ele conquistou uma salvação e a libertação dos nossos pecados. Jesus está nos céus, irmãos. Sabe por quê? Por que João chama Jesus de Cordeiro? Porque Jesus não deixou de ser quem ele era ao subir aos céus. Quem está nos céus agora é o mesmo que morreu na cruz por você, é o mesmo que derramou sangue na cruz, é o mesmo que foi visto pelos discípulos, que ressuscitou. Em outras palavras, Jesus continua sendo o nosso Salvador.
O Cordeiro continua trazendo salvação, libertação, perdão para aqueles que creem nele. A nossa salvação não está nas circunstâncias da vida, do mundo, da realidade. A nossa salvação está nos céus, por quê? É nos céus que está o Salvador. Agora, ele não está lá como um ferido, um derrotado. Está nos céus como exaltado por Deus. O Apocalipse descreve Jesus como tendo 7 chifres. O Cordeiro como tendo 7 chifres e 7 olhos. 7 no Apocalipse é o número daquilo que é completo, total. Chifres na literatura bíblica, na literatura antiga, representam poder. 7 chifres significam que o Cordeiro que está nos céus possui todo o poder. 7 olhos representam a plenitude do Espírito de Deus sobre Jesus. De modo que, aí se quiser saber mais detalhes, né? Tem lá a Jornada do Apocalipse, YouTube, Igreja Presbiteriana. Ele não está nos céus como um ferido, um coitadinho. Jesus não está nos céus apenas observando as circunstâncias, sabe, torcendo. Poxa, vai lá, quem sabe você faz a coisa certa. Jesus é muito mais que uma inspiração religiosa. Jesus é Salvador real, porque Ele tem poder real de mudar a minha vida. Viver é possível, porque apesar das circunstâncias, existe um fator externo às circunstâncias que podem alterá-las, podem transformá-las. Por isso eu já posso desfrutar dos benefícios da graça de Deus. Toda culpa, pecado, condenação, afastamento de Deus são tirados por causa do sangue de Jesus. Já enfatizamos isso trilhões de vezes. Isso não é fugir do mundo, isso não é alienação, isso não é deixar de viver, isso não é negar a realidade. É encontrar um outro significado para a vida neste mundo. É entender que o significado da vida neste mundo não é dado pelo próprio mundo. Olhamos para o céu, à procura das condições necessárias, lembra? Das condições necessárias para viver. E louvado seja Deus porque encontramos. É possível viver. Há sentido na vida, há significado, há algo mais profundo, há esperança, há futuro. Existem outras alternativas, além daquelas que o mundo te apresenta. Isso nos faz retomar o tema do livro. Já falamos do trono, do livro, do Cordeiro. Vimos que João estava chorando, porque ninguém tinha condições de abrir o livro. Então João contemplou o Cordeiro. O Cordeiro recebeu das mãos daquele que está sentado no trono o livro selado com 7 selos. E aí acontece uma explosão de louvor, de adoração nos céus. Onde havia choro e inquietação, passa a haver cânticos e celebração. A música substituiu as lágrimas. Porque o Cordeiro é digno de abrir o livro. O que significa isso? Que Jesus, através de Jesus, a redenção planejada por Deus, ela entra em operação. Jesus é o mediador da salvação. É através dele que a salvação acontece. Então lembra o livro? Não era o plano de Deus. Ele estava fechado. O Cordeiro abriu. O Cordeiro pega o livro. E porque ele pega o livro, porque ele é digno, então os céus celebram. Por que celebram? Porque através de Jesus o plano de salvação de Deus acontece. Jesus é a chave pela qual a gente pode contemplar, entender, compreender e interpretar os planos de Deus. Somente Ele é digno, porque somente Ele pode trazer graça para a nossa vida. É somente em Jesus que você consegue perceber o significado do plano de Deus.
E para isso, queridos, é para isso que experimentamos salvação. Em Jesus descobrimos um sentido que o mundo, a realidade e as circunstâncias não podem oferecer. E que vida é essa que a gente encontra em Cristo? Já caminhando aí para o final. Note o versículo 10. A obra de Cristo nos constitui reino e sacerdotes para o nosso Deus. E ele diz: e um dia reinaremos sobre a terra. Temos aqui, queridos, o nosso presente e o nosso futuro. Se você já está em Cristo, quem você é hoje? Qual é a minha identidade? Reino de Deus, sacerdotes para o Deus Altíssimo. Todos nós. Todos nós. E qual é o meu futuro? Reinar com Cristo nesta terra, quando ela for redimida e transformada em novos céus e nova terra. Querido, não deixe que as circunstâncias determinem a sua identidade. Pelo sangue de Jesus, você é sacerdote, você é reino. E aí a gente retorna ao início. O que Deus estava mostrando aos cristãos da época de João e para cada um de nós hoje. Naquela situação de perseguição, de violência, de medo, de morte, de confusão. Primeiro, olhe para o alto e veja o trono. Há um trono, e o Eterno está sentado sobre o trono. Existe um plano de salvação, é o livro, e esse plano entra em operação por quem? Por causa do Cordeiro, pelo sangue do Cordeiro. Isso nos torna o quê? Ou quem? Reino, sacerdotes, porque o sangue do Cordeiro foi derramado na cruz, e ele está sobre aqueles que creem nele. Lá na primeira Páscoa, o sangue marcava as portas. Nessa segunda Páscoa, o sangue marca vidas. Vidas. Não é sobre a porta da sua casa que tem que ter sangue. É sobre o seu coração, a sua alma que tem que estar o sangue de Jesus. Portanto, vivamos como sacerdotes. E aí, eu termino. Eu falei do trono, do livro, do Cordeiro. O quarto elemento da visão de João é a adoração. Deus abriu uma porta nos céus para que João visse o quê? Pensa nisso, irmãos. Vamos deixar o primeiro século, vamos trazer para o século 21. O que você acha que está rolando agora no céu? Texto, palavra de Deus, uma porta que se abre nos céus. Estava acontecendo uma grande adoração. Nos versículos 8 e 9, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostram-se diante do Cordeiro e o adoram com um cântico novo. Versículos 11 e 12, milhões, literalmente o texto diz milhares de milhares e milhões de milhões. No texto grego é um número que não existe. Então, assim, é um número infinito, que é traduzido por milhares de milhares e milhões de milhões. Então, todos esses anjos adoram o Senhor cantando em alta voz. E no versículo 13, todas as criaturas, todas, no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, adoram o Senhor. 3 grupos.
24 anciãos, 4 seres viventes, todos os anjos, todas as criaturas, 3 vezes. O que está acontecendo nos céus nesse exato momento? Adoração. 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 Que vida eu devo levar? O que eu devo fazer em momentos e circunstâncias tão complicadas? Quando a prova aparece ali e eu não vejo uma alternativa certa. Onde eu devo estar? Qual deve ser a minha atitude? Me prostrar e adorar. Adorar. Nem sempre a gente vai ter respostas. João olhou para os céus e não viu as respostas. Percebe isso? Já falei isso aqui outras vezes. É muito importante a gente, quando lê a Bíblia, perceber o que a Bíblia não diz. João olhou para os céus e Deus não deu um relatório para ele. João, é o seguinte, olha, está acontecendo isso aí, vocês estão sendo perseguidos por causa disso, vai durar quanto tempo, parará, entendeu? Deus mostrou para João uma porta, e nessa porta havia adoração. É essa visão que Deus quer que nós tenhamos. Adoração. É onde você deve estar, reconhecendo, se prostrando. Sabe? O mundo é muito complicado. É difícil. Difícil pra caramba. E é importante que a gente saiba quem vai determinar a nossa identidade, quem vai determinar a nossa atitude. Olha para os céus, olha para o trono. Vamos orar? Feche seus olhos, fale com o Senhor. Diga para o Senhor, talvez, apresente para o Senhor as circunstâncias da sua vida, do seu coração, que estão muito difíceis. Às vezes são tantas que a gente nem sabe descrever. Mas nessa hora, peça ao Senhor, Senhor, abre os meus olhos. Dá-me uma visão diferente. Que a visão dos céus, que a visão da tua graça, que a visão do amor de Deus, que a visão do trono da glória do Senhor possa direcionar o nosso agir. Deus amado, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor, ó Pai. Pai, nessa hora eu quero suplicar, ó Pai, de modo muito especial, que o Senhor visite com graça aquelas pessoas, ó Pai, que nesse momento, ó Pai, diante do Senhor, sentem, Senhor, acuadas, intimidadas. Não veem, Senhor, saída, ó Pai, para os seus problemas. Pessoas, ó Pai, que não conseguem enxergar, Senhor, nada de bom no dia de amanhã. Vidas, ó Pai, onde não há motivação, há angústia, desespero, há aflição, há vazio. Gente cansada, Senhor, das opções religiosas, cansada, Senhor, das questões, ó Pai, políticas, cansadas, ó Pai, das frustrações com as pessoas. Gente que foi decepcionada, gente que fez planos, ó Deus, e se frustrou. Gente que seguiu, Senhor, alternativas e caminhos, ó Pai, equivocados. Gente agora, Senhor, que está arrasada. Ó Pai, em nome de Jesus,
Erga os nossos olhos, ó Deus. Erga os olhos desses irmãos, ó Pai. Que eles possam ver o trono, Senhor. Que eles possam ver, Senhor, o Cordeiro. Que eles possam ver, Senhor, contemplar os céus. Abre uma porta, Senhor, nos céus. Para aqueles, ó Pai, que têm caminhado sem direção, para aqueles que têm caminhado sem alternativa, para aqueles que não veem opção, abre, Senhor, uma porta nos céus, de onde vem a paz, de onde vem a refrigério, onde a Tua glória, Senhor, resplandeça sobre nós, onde mortos possam voltar a viver, ó Pai, onde incredulidade, Senhor, possa dar lugar à fé, onde tristeza, Senhor, dê lugar à alegria, onde a sexta-feira, Senhor, dê lugar ao domingo. Pai, que possamos viver a vida, Senhor, que é possível pela ressurreição de Cristo. Pai amado, que a nossa vida não seja limitada, Senhor, pelas circunstâncias desse mundo, porque o Senhor tem mais para nós, ó Deus. Que possamos trilhar um caminho nesse mundo, nessa vida, Senhor, seguindo a direção que o Senhor tem para nós. Abre os olhos da Tua igreja, Senhor. A nossa esperança não está, ó Pai, nos poderes desse mundo, sejam eles econômicos, sejam eles religiosos, sejam eles, ó Pai, o que for. Os nossos olhos, ó Pai, precisam estar naquele que está sentado no trono e no Cordeiro. E queremos, ó Pai, estar diante do Senhor, ó Deus, prostrados, cantando, Senhor, louvando e adorando. Coloca, ó Pai, nos nossos lábios um cântico novo, um cântico de gratidão, um cântico de adoração. Ó Pai, em nome de Jesus, dá-nos, ó Pai, uma nova visão, e que a visão dos céus, a visão da Tua graça, a visão do Evangelho possa, Senhor, tornar possível viver a vida que o Senhor tem para nós. Visita-nos com vida, Senhor. Faça da Tua igreja nesse lugar uma agência de vida, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus Cristo, o Cordeiro que foi morto, mas reviveu, no poder do Espírito Santo que atua em nós. Em nome deles nós oramos. Amém.